Fala galera, eu sou Larissa Rezende, sejam muito bem-vindos à Dimensão Cultural, o local mais geek de todo o universo. E nesse vídeo nós vamos continuar a nossa viagem por uma galáxia muito distante, porque as coisas estão misteriosas. Se tem um período que chama a atenção na galáxia de Star Wars, é a Alta República. Essa era apresenta uma ameaça misteriosa aos Jedi e à República que age em toda a galáxia e que, para enfrentá-los, a Ordem precisa se dividir. Enquanto alguns dos principais mestres estão resolvendo um baita problema num planeta da República, Cavaleiros Jedi e seus padawans estão enfrentando alguns desafios no outro lado da galáxia, em Fora das Sombras. E se você curte Star Wars e quer conhecer mais sobre a Alta República, já deixa o like nesse vídeo e se inscreve no canal, porque assim você ajuda a Dimensão Cultural a aumentar a sua população. Fora das Sombras é o segundo livro da trilogia jovem da Alta República e se passa ao mesmo tempo que os eventos de Ascensão da Tempestade. Aqui vemos Silvestre, uma adolescente que trabalhou a vida toda como transportadora, tendo a sua nave puxada do hiperespaço para uma rota cercada por Nihils. Ela é obrigada a abandonar a sua nave, a sua fonte de renda e a sua casa e segue para Coruscant para avisar que os inimigos estão se aproximando do núcleo. O problema é que ela se encontra no meio de uma trama política, segredos de famílias poderosas e assuntos Jedi. Já que ela entra numa aventura com a mestra Vernestra, o seu padawan Inri, o mestre Komaki e o seu padawan Reef. Fora das Sombras é um livro que traz uma visão bem interessante em relação aos problemas da galáxia, já que apresenta uma crítica social em relação a como algumas pessoas lutam tanto para sobreviver, enquanto outros grupos estão competindo por um pedaço do espaço. E isso fica bem claro em um momento que é dito que gente rica não costuma enriquecer de forma honesta. O que também nos mostra que segredos de famílias tradicionais e políticos são bem mais complexos do que parecem. O quê? Oh, não! Ao mesmo tempo em que possui uma história interessante, a sua narrativa não possui plot twists para surpreender o leitor. Ela entrega informação sem muito suspense e sem criar um momento de clímax para isso. O que não quer dizer que seja ruim, só não é uma leitura conflituosa, trazendo um ritmo harmonioso para os eventos, independente da gravidade desses eventos. Algo bem legal em relação à trilogia jovem é que ela mostra como a ameaça Nihil afeta os civis e como os civis se veem envolvidos nas aventuras Jedi. Então vemos o entrosamento e a construção de uma relação entre os Jedi e as pessoas comuns da galáxia, além dessas pessoas comuns trazerem a sua própria visão em relação à força, aos Jedi e à sua misteriosa ordem. E como em todos os livros de Star Wars, nós temos descrições incríveis das cenas de batalhas, de cenários espaciais e seus locais exóticos, mas o foco da história está nos personagens e as suas diferentes personalidades. Silvestre, ou Sil, chega para complementar o time de Jedi da vez com um trauma do passado e uma personalidade bem forte. Sil trabalhou a vida toda como transportadora, mas agora isso tudo está em crise. O que reforça a crítica social da obra quando os personagens percebem que a galáxia mudou e aqueles que mal conseguem se manter são os que mais sentem a mudança. E isso é muito bem descrito quando a Sil se encontra no meio do caos de Coruscant. A capital da República não é nem um pouco agradável para a galera da orla exterior. Com prédios muito altos que parecem que vão esfaquear o céu, essa galera prefere a amplitude do espaço. A visão desses personagens nos faz enxergar que Coruscant é tão mortal quanto a parte mais distante da galáxia. Muita política e pouca honestidade, e que a política é onde a verdade começa a morrer. Então é assim que a liberdade morre. Com um estrondoso aplauso. É uma lista de ofensas a Coruscant e o que o planeta representa à galáxia que não tem fim. Com essa experiência na capital, a Sil começa a questionar o que é selvagem e o que é civilizado, já que ela percebe que muitas atitudes não civilizadas se escondem nas atitudes polidas do núcleo. Sil tem bastante espaço na narrativa, o que agrega ao leitor, já que a gente tem uma visão da galáxia e dos seus conflitos diferentes da visão dos Jedi, e ela domina os momentos badass. As cenas de ação são com ela, que não tá ali para baixar a cabeça para ninguém, nem para os momentos sensíveis do seu passado que colidem com os ataques Nihil. Agora os Jedi. Nós temos Reef e Mestre Komaki de volta à história para a nossa alegria, porque são personagens muito carismáticos e nós ficamos com vontade de acompanhar sua aventura até o final. Mas temos personagens novos no livro, que é o Inri e a sua mestra Vernestra. Vernestra foi consagrada Cavaleira Jedi muito jovem e, para se mostrar madura para o título, decide ter um padawan logo em seguida. Vemos que Vernestra possui um caminho próprio e mais complexo do que os
outros personagens. Momento em que eu comecei a admirar Vernestra na página 19, quando ela questiona a sua competência ao começar a treinar o seu padawan. Essa era foca muito na relação entre mestre e aprendiz e mostra que ensinar é um desafio para os Jedi mais velhos e um aprendizado também, já que os seus padawans possuem uma visão diferente da galáxia e da força. Temos o aprofundamento na discussão sobre a força quando a Vernestra sente a diferença entre a força viva e a força cósmica. E os Jedi começam a questionar a posição da Ordem diante dos Nihil, principalmente os mais jovens. De fato, maravilhosa a mente de uma criança é. Eles acreditam que a Ordem Jedi está se afastando cada vez mais do caminho da força e se aproximando mais da República e da Guerra. O que parece muito familiar para o fã, já que a Ordem Jedi era basicamente assim durante os eventos das prequels. O livro também traz a ideia de como os civis enxergam o que é ser um Jedi, já que os Jedi enxergam a galáxia como um todo, o que torna mais fácil você defender uma ideia e não pessoas específicas. É a ideia da imparcialidade. Acho que eu nunca tinha pensado na imagem dos Jedi pelos olhos de uma pessoa que não é. Algo muito interessante na leitura da Alta República que traz diferentes pontos de vista de cenários e estruturas que nós já conhecemos, quebrando assim essa visão inflexível que nós temos sobre algo. Por exemplo, aqui os Gungans são bem representados, tendo um deles como o cientista mais inteligente em relação ao estudo do hiperespaço. Puxa, vocês são demais bom! Algumas citações ao longo da história surgem para conectar diversos períodos da galáxia, como é o caso de algumas informações aqui e lá sobre Takodana. E o livro possui uma frase que pode definir muito bem o período apresentado. As respostas para os nossos problemas atuais podem ser encontradas naquilo que foi escrito por aqueles do passado. Essa frase faz tanto sentido para o fã que compreende mais sobre os eventos de outros períodos ao conhecer a Alta República, quanto para os próprios personagens. Estudos sobre o hiperespaço e um pouco da história da galáxia são aprofundados aqui, falando justamente da corrida para dominar as rotas hiperespaciais. Os personagens começam a criar teorias de como os Nihil utilizam o hiperespaço, já que eles não usam as vias comuns. Os segredos de Mark and Rose sobre o hiperespaço são mais esclarecidos nesse livro. E isso está ligado a um dos maiores mistérios dos séculos anteriores. E interesses políticos relacionados às ações dos Nihil mostram que a corrupção no centro da galáxia colabora para a expansão desse perigoso grupo de piratas. Devemos manter nossa fé na República. Fora das Sombras possui uma narrativa leve, bem fluida e você lê sem sentir. Mas também não é uma leitura que traz momentos surpreendentes. O livro opta por entregar ao leitor informações logo após o momento em que elas são questionadas pelos personagens, evitando assim plot twists. Ou seja, é um livro aconchegante, mas sem grandes revelações ou emoções. Mesmo tendo essa quebra de expectativa em relação ao Na Escuridão, que é o primeiro livro da trilogia, ainda vale muito a leitura porque nos apresenta personagens complexos. E suas histórias e personalidades fazem o leitor querer saber mais sobre eles. E isso foi um pouco do que eu achei de Fora das Sombras, que em relação aos livros da primeira fase da Alta República até o momento, esse foi o mais fraco, mas não quer dizer que seja uma leitura ruim, muito pelo contrário. Eu li bem rápido, só não conseguiu chegar ao nível de expectativa dos outros livros, né? Mas agora eu quero saber de vocês, o que vocês estão achando da Alta República, se vocês já leram Fora das Sombras, se vocês ainda não leram, ficaram curiosos, querem conhecer ainda mais essa era da galáxia. Deixe a opinião de vocês aqui nos comentários e não se esqueça de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal para continuar acompanhando as nossas aventuras. Vejo vocês na próxima e que a força esteja com vocês!